Bom dia, amigas de oração. Sejam bem-vindas a mais uma live do nosso Amigas de Oração. Esse cantinho aqui que é um cantinho de descanso, de paz, de estudar a palavra de Deus e de aplicar ela nos nossos dias atuais, né? Porque não adianta nada ficar só estudando e não saber como usar o que a gente aprende nos nossos dias. Para você que está chegando agora, sinta-se abraçada. Deixa eu te dar um abraço aí. Aqui a gente ora juntas, a gente cresce juntas em Jesus e a gente aprende juntas. Porque apesar de Ju e eu estarmos aqui ensinando, a gente está ensinando o que a gente está acabando de aprender. Só passando para frente o nosso conhecimento para ajudar vocês. Deixa eu já chamar a Juju aqui. Ver se ela já está aqui. Gente, na nossa última live, a gente falou sobre as promessas de Deus para os nossos sonhos. E foi muito forte. Foi uma das palavras mais fortes que a gente já teve aqui nas lives. Ei, Juju, Bom bom dia! dia! Tem um cenário diferente aí hoje. Agora temos armário, temos lustre. O quarto voltou a ser. Voltou não, que não era antes. Agora o quarto é um quarto, entendeu? A promessa de Deus se cumprindo na minha vida, tá vendo, amiga? Amém! Ficou lindo. Pois Combinou é, as cores. tudo combinando e na paleta. E é exatamente o que eu estava falando, né? Na live passada a gente falou sobre as promessas de Deus para a nossa vida. E, e como que Deus planta sonhos no nosso coração, né? Mas também a gente falou sobre como que Deus nos ensina que a gente precisa aprender e confiar no tempo e no jeito dele. E aí hoje, meio que como uma continuidade da live passada, a gente vai falar sobre o que acontece entre o cumprimento dessa promessa. Não, o que acontece entre a promessa e o cumprimento dela? Ou seja, o que acontece entre a promessa e a realização dela? Porque é um tempo de muita angústia, que a gente fica ali na espera, a gente começa a sentir a dor da espera, a gente se sente invisível, é como se Deus não estivesse olhando para a gente se sente insegura, mas ao mesmo tempo é um tempo cheio de propósito, né? Porque é onde Deus vai começar a trabalhar em nós, nesse tempo de espera. Quer acrescentar Com certeza. alguma coisa? A gente é assim, né? A gente é movido por buscar sempre segurança e treinados para buscar segurança naquilo que vemos. E aí quando a gente recebe um direcionamento de Deus, uma certeza muito forte no nosso coração, um sonho, como a gente falou na live passada, que faz o nosso coração vibrar e a gente sabe que é algo especial, que vem lá de dentro. Naquela hora, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas os dias vão passando e aquilo vai se dissipando de alguma forma, né? E a gente vai tentando se agarrar em certezas e o caminhar com Deus é a certeza daquilo que não se vê, é a confiança daquilo que não é palpável, concreto. E os dias vão se passando e o mundo vai nos dizendo outras coisas. Outras vozes vão se levantando e o nosso desafio é se manter ouvindo a única voz que importa. Exatamente. E nesse período entre a promessa e o cumprimento da promessa, é a hora que Deus começa a trabalhar em nós. Porque Ele vai nos ensinar a ter coragem, fé e humildade. Porque se a gente não tiver isso, eu sinto que Ele vai distanciando ainda mais o cumprimento dessa promessa na nossa vida, dizendo assim, querida, não é possível, que eu estou enviando as tempestades, os aprendizados, e a senhora não tá entendendo, não está cumprindo. Não está entendendo que eu estou querendo te forjar, te transformar nesse processo. Você ainda está agarrada na força do seu braço e fazendo tudo do seu jeito. Então, peraí que eu vou te mandar mais uma tempestade para ver se a senhora aprende. É mais ou menos isso que Deus vai fazendo. E não é por mal, gente. É a forma dele trabalhar em nós, é a forma dele nos forjar. E para a gente falar sobre coragem, fé e humildade, a gente se inspirou na história de Davi, o rei Davi. Porque eu acho que de todas as histórias da Bíblia não tem ninguém com quem a gente pode aprender mais sobre coragem, fé e humildade do que Davi. E eu nem estou falando o rei Davi, porque o que a gente vai falar aqui hoje é bem mais antes dele se tornar rei. Tudo que ele passou na vida dele para poder se tornar rei. E aí, gente, eu não sei aqui o quanto vocês sabem a história de Davi, então eu vou contextualizar em poucas palavras para a gente não perder muito tempo com essa história. Mas Davi era o caçula de uma família de 8 irmãos
E ele nasceu e cresceu e se tornou pastor de ovelhas. Enquanto os irmãos dele eram fortes, guerreiros, todos com caixa grande para poder lutar, Davi era pequenininho, magrelinho, ruivo. E é muito engraçado que naquela época não, é muito engraçado que na Bíblia, a única, a única história que fala a cor de um cabelo é a história de Davi. Não tem outra história que fala fulano tinha os cabelos negros, os cabelos castanhos, loiros, não. Mas na história de Davi fala que ele era ruivo. E isso tem um significado histórico muito grande que eu não sabia. Eu aprendi com o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo e teólogo que ensina sobre a Bíblia com muito embasamento, e ele estava contando que o fato de falar que ele era ruivo é justamente porque naquela época ser ruivo era muito diferente. Era tipo assim, era uma agulha no palheiro. E ser ruivo era meio que o excluído, era meio que o fraquinho, sem masculinidade, aquele menino baixinho, ruivinho, cheio de sardinha. Então era aquele menino assim que ninguém olhava para ele mesmo, era o rejeitado, o fraquinho, que nunca o pai ia colocar para ser guerreiro, né? E aí é, existia um rei na época, o rei de Israel, que era o rei Saul. Só que esse rei, ele foi ungido rei também por Deus. Só que ele começou durante um tempo a achar que ele era Deus. Ele foi tomado pela arrogância, pela prepotência, pelo orgulho e começou a deixar Deus em último plano na vida dele e fazer tudo pela força do braço dele. Ele esqueceu quem Deus chamou ele para ser. Ele esqueceu a missão que Deus deu no coração dele. E aí, a Bíblia conta que um espírito mau começou a se apoderar de Saul, do rei Saul, e foi quando Samuel, o profeta, recebeu a informação de Deus que era para ungir outro rei. E era para ir na casa de Jessé, pedir Jessé para colocar os seus 8 filhos ali, que Deus ia contar naquele momento para Samuel quem ia ser o novo rei de Israel. E aí Samuel foi. E aí é legal falar de Samuel, gente, porque Samuel era um líder, um grande líder daquela época, né? Ele era um grande profeta. E ser profeta naquela época era assim, era uau. E as pessoas sabiam, elas viam Deus. Tem relatos na Bíblia de que Deus falava em voz audível com Samuel, ainda quando ele era criança. Depois, quando ele cresceu, não tem relatos de voz audível, mas Deus falava com Samuel em revelações, na palavra, em várias formas, assim. Ele dava visões para Samuel em sonhos. Então, Samuel era um homem muito respeitado, né? Só que ele tinha ungido o rei Saul, como que ele ia ungir outro rei? Saul ia mandar matar ele. Então, e ele falou isso com Deus. Falou, Deus, como que eu vou lá ungir outro rei? Saul vai mandar me matar. Ele não quer isso, ele não quer perder o trono. E Deus, só que Samuel era obediente. Então Samuel foi lá, escondido do povo, mas não de Deus, porque foi uma ordem de Deus, ele foi cumprir uma obediência. Chegou lá para Jessé e falou, Jessé, Deus me mandou aqui, eu preciso que você coloque seus 8 filhos aqui. E aí Jessé colocou os 7. E, e Samuel não sabia quantos filhos ele tinha, né? E na hora que Samuel ele ia pegando assim no coração de cada um, mais ou menos isso. E ele, na hora, porque nós homens, a gente é muito tomado pelas aparências, né? E os homens, os filhos mais velhos de Jessé, eram todos guerreiros, como eu falei, fortes. E tinha um deles, que era Eliabe, que era o mais forte de todos, já era guerreiro lá do palácio e tal. E aí, na hora, Samuel até ficou achando que era ele. Mas Samuel ia colocando a mão no coração de cada um e nada, e nada, e nada. Até que é o último e nada. E aí ele falou assim: Jessé, tem mais algum filho? Tem mais alguém? Porque Deus me confirmou que o próximo rei seria um de seus filhos e não é nenhum desses aqui. E na hora de Jessé até fala, mas com certeza é o meu filho, Eliabe. Isso aqui, gente, não está na Bíblia, assim, escrito, né? É que quando a gente vai escutando relatos de historiadores, eles contam mais ou menos assim, né? Dando como se fosse dramatizando ali a coisa. E aí, na hora, Jessé fala assim: tem o meu filho caçula. Mas ele é mais fraquinho, ele tá lá, ele é pastor de ovelhas, nunca seria ele. E aí Samuel fala: pois manda trazer o seu filho e eu vou esperar. E aí, na hora que Davi chega, todo pequenininho, esmirradinho, ruivinho, Samuel já olha para ele
Talvez Samuel até falou assim: Deus, você tá ficando doido, né? Que esse aqui, essa criança, essa criatura vai ser o novo rei de Israel, esmirrado e fraquinho desse jeito. Mas na hora que Samuel coloca a mão no coração de Davi, que ele começa a sentir todas as visões de Deus e tal, e ele entende que Davi é o novo rei de Israel, então ele unge Davi perante toda a família, e é um momento muito bonito, aquilo muito importante. Mas Samuel pede é, silêncio, ele pede que eles não contem para ninguém, porque senão Saul, que está tomado por espíritos maus, vai vir e vai matar todo mundo. E o rei naquela época tinha muito poder de decreto, que o rei mandasse fazer era para fazer, inclusive de morte, né? De mandar matar e tal. Então, gente, Davi, contextualizando, né, essa história de Davi, e mais pelo meio da live a gente vai contextualizando outras partes da história. Então você pensa, Davi foi ungido por Samuel, ele era um menino, o mais novo da casa, estima-se que Davi tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos. Ele nem foi lembrado pelo pai na hora de chamar ele, né, na hora de chamar os irmãos. Ele era completamente rejeitado e é justamente aquele que Deus escolhe. Então, lá em 1 Samuel 16, 7, fala assim: para quem quer ler a história de Davi na Bíblia, a história dele começa lá em 1 Samuel, lá em 1 Samuel. E é uma história linda, 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 linda. Antes de assistir a série A Casa de Davi, eu li a história de Davi porque eu gosto muito, sim, de algumas histórias. E Davi é uma das histórias mais lindas para mim na Bíblia. E eu li a história, porque... E Davi, gente, só para vocês saberem, Davi é um personagem muito importante da Bíblia. Ele não tem um capítulo ou um livro só que fala dele. Vários livros na Bíblia citam Davi. Quase todos os salmos e os cânticos da Bíblia foram compostos por Davi. Então, ele é uma figura muito importante na Bíblia, sabe? Então, lá em 1 Samuel 16, 7, fala assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Davi é falado na Bíblia que ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu acho isso bonito demais. Talvez se eu tivesse um filho, outro, eu ia chamar Davi. Eu acho muito lindo isso. E mesmo depois que ele se tornou rei, ele pecou muito, né? Ele matou muita gente, ele cometeu adultério, ele não foi um bom pai. Mas lá na frente da história, ele ainda continuava sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia e se arrependia mesmo. Então ele conseguiu o perdão do Senhor. Então, para a gente ver que a gente não precisa ser perfeito. A gente não precisa achar que Deus tem que fazer tudo certinho, porque senão Deus não. O que Deus quer de nós é o arrependimento verdadeiro de quando a gente perceber que a gente errou, né? Essa E história é ainda. muito linda, Aninha. Só uma observação, porque quando a gente vai passeando pela Bíblia, e Davi é um personagem, né? Não é fictício, não. Uhum, Mas personagem no sentido assim, né? Ele é citado no Antigo Testamento. Então, é antes de Jesus vir. E quando a gente entende que a Bíblia é uma coleção de livros, são 66 livros, mas que todos contam, cada um conta a sua história, mas amarrados contam a grande narrativa, que é a vinda de Jesus, e tudo aponta para Jesus, a gente começa a ver um sentido muito mais profundo. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando, linkando Davi com Jesus? Primeiro porque Davi foi alguém tão importante que até hoje em Israel, tudo que tem lá de referência, de excelência, se refere ao rei Davi. Ele foi um rei muito significativo na história daquele povo sofrido, aquele povo que tinha sido escravizado. Então, ele levou a autoestima daquele povo e o sentimento que aquele povo era realmente o povo escolhido de Deus, ele levou isso para outro patamar. E Davi foi tão importante que Jesus faz parte da genealogia de Davi. Então, lá na Bíblia, quando vai citar, né, desde Abraão, desde Adão, essa genealogia de Jesus está toda descrita na Bíblia. E ela passa por Davi. Porque os profetas já diziam que o Messias, aquele Salvador, seria da linhagem, né, de Davi. E eles estavam esperando um rei político, digamos assim, né? Porque todo rei era ungido, todo rei era um escolhido de Deus. E eles estavam esperando que Jesus representasse esse rei ali político. Então era importante para eles
que fosse da genealogia de Davi. Mas agora, olhando a história propriamente dita, e esse trecho sobre a aparência forte por fora, que é a aparência que se espera, que é a aparência correta, né, entre aspas, correta para um rei, versus o que está dentro, que é o coração, o que isso tem a ver com a história de Jesus? Tem tudo a ver. Jesus veio para mostrar que os fariseus, os mestres da lei, os escribas, que na época de Jesus eram as grandes autoridades, eles estavam muito preocupados com a aparência, com a forma externa, em cumprir a lei para que aquilo ali fosse visto, para que aquilo ali fosse projetado. Então, uma preocupação muito grande com o que está sendo projetado e uma preocupação com a perfeição. Não ter defeitos era o grande objetivo. Então, Deus vai me aceitar se eu não tiver defeitos. E esse é o mesmo racional que está na história de Davi. E essa mensagem já estava sendo promovida por Deus desde a história de Davi, de que ele não quer a perfeição, mas ele quer um coração que busca obedecer. E essa história de Davi é muito linda, porque como a Ana falou, ele vai errar. Ao longo da história dele, ele comete vários erros. E isso nos dá um alívio, sabe? Porque quando a gente começa nessa nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente se junta com amigas, a gente quer fazer tudo certo. E muitas vezes a gente se pega com medo, vacilando, duvidando, se acovardando, pensando, será que Deus está olhando para mim? E isso acontece comigo e com a Ana, que estamos aqui falando disso. Eu tenho certeza que isso acontece com vocês, isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer cristão. E muitas vezes nessa hora a gente fala, então o Espírito Santo não deve estar comigo, porque eu estou errando, porque eu não sou perfeito, porque eu não consigo cumprir tudo que Deus manda, porque eu não consigo me livrar do pecado agora, porque eu assisti a live de honrar o marido e no dia seguinte já soltei os cachorros em cima do meu. Então eu devo ter vindo com defeito. Eu não sou a pessoa que Deus escolheu. E essa história de Davi e a história de Jesus, porque se a gente entender, são paralelos, estão contando a mesma coisa, tá escancarando pra gente. Deus não está procurando perfeição, porque a perfeição, ela só existiu em Jesus. Deus está procurando corações dispostos a obedecer. Então, mais do que a forma, né, do que o que a gente projeta, eu tenho uma forma de cristã, eu tenho grupo de oração, eu faço caridade, as pessoas me veem como alguém obediente, muito mais do que as pessoas nos veem. E o fato de nunca cometer deslizes, não é isso que importa. Importa o quanto o nosso coração está disposto até a errar, pedir perdão, voltar, reconhecer que não está tão legal. E a graça de Deus, que é a misericórdia dele, entra nesse lugar, que é nesse lugar da nossa imperfeição. Se formos perfeitas, se já temos tudo, se eu já estou equipada com tudo, para que eu precisaria da misericórdia e da graça dele, né? Exatamente. Então é importante a gente fazer esse paralelo, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. E Deus já estava mandando essa mensagem da sua misericórdia, da sua graça desde Davi, né? É muito lindo, gente. E aí, gente, só voltando aqui para a história, né? Davi foi ungido rei, né? Nossa Senhora, vai ser o rei de Israel, não sei o quê, nem os irmãos, nem o pai acreditava. Mas o que aconteceu de fato depois que Davi foi ungido rei? Gente, ele voltou a cuidar de ovelha. Ele voltou a pastorear. Então, a promessa foi feita, ele recebeu a direção de Deus, mas o trono não veio. E aí? E aí é que começa o grande teste de coragem, fé e humildade de Davi. É a hora que começa o tempo de espera dele, e foi o tempo que Deus começou a forjar Davi. E sabe o que mais aconteceu durante esse tempo de espera? Ele já sabendo que ele ia ser o próximo rei de Israel, o palácio de Saul mandou chamar Davi para ir tocar para o rei Saul. Davi era um menino cheio de habilidades, ele sabia cantar e tocar harpa. E quando o espírito mau se apoderou de Saul, que foi quando o espírito de Deus saiu de Saul, ele começou a
a ficar meio louco, foi dado até como louco lá na história, e é, falaram que se alguém tocasse harpa, o rei acalmava. Então chamaram Davi, alguém descobriu que Davi tocava harpa e chamaram ele para ir lá tocar harpa para o rei. E ele foi, gente. É, e ele foi com muita humildade, ele foi. Olha só como que Deus faz as coisas no detalhe. Davi foi servir em um lugar que ele sabia que um dia ele estaria. Davi foi servir uma pessoa que ele sabia que em breve ele estaria ocupando o lugar dela, mesmo já sabendo que ele ia ser o rei. Então, é, tem uma frase que fala assim: Deus jamais vai te dar uma visão daquilo que você não consegue alcançar. Deus jamais vai te dar uma visão daquilo que você não consegue alcançar. E aí o treino de fé de Davi começou onde? Dentro do palácio. Dentro de onde ele sabia que ele um dia ia estar. E olha o detalhe de Deus, que é a coisa mais linda. Deus nos coloca para servir num lugar que um dia a gente vai governar. Começa a prestar atenção. Onde que Deus tem te colocado? Onde que Deus tem te chamado a servir? Porque Deus nos coloca para servir em um lugar que um dia a gente vai governar. Você só precisa estar atenta a esses sinais, a esse chamado de Deus. E aí, gente, o que fazer numa hora dessa de espera que Deus está te colocando para servir em um lugar que você vai governar, mas você tá com um negócio entalado aqui. Você tá sabendo que você vai ser rei, que você vai ocupar, que você não vai viver na pobreza, porque Davi era pobre, de marré. E aí ele chega no palácio sabendo que ele vai estar lá um dia. O que você faria no lugar de Davi? Será que você chegaria lá e jogaria tudo na cara de Saul? Você tá aí com esse espírito ruim, porque agora o espírito de Deus está em mim, porque eu fui ungido rei. O Samuel falou que eu sou rei agora. Não vou ser mais pobre, esse trono vai ser meu. Será que ele ia jogar tudo na cara? Ou ele faria o que ele fez? Você faria o que Davi fez? De obedecer a Deus e com humildade esperar o tempo da promessa se cumprir. Porque, gente, imagina aí você sabendo que você vai ser rei e não poder falar, e não poder fazer nada, e continuar lá servindo, tocando pro rei, fazendo tudo. E depois, sabe o que acontecia? Davi ia lá, servia ao rei, servia ao palácio, depois ele voltava bonitinho com a arpinha dele debaixo do braço para casa da pobreza do pai dele, para voltar a pastorear as ovelhas, sabendo que ele ia ser o rei de Israel. Então, olha o teste de humildade, olha o teste de fé. E aí eu até coloquei quando eu falei sobre a live, né, que Deus faz várias promessas para a gente e ele começa a nos treinar no oculto, no secreto. Quantas vezes a gente é pedido a gente, né? Vai orar no secreto, vai treinar em secreto, não fala para ninguém, vai fazer suas coisas no secreto. Isso é Deus treinando a gente, não é castigo, é Deus preparando a gente para algo muito maior. Esse tempo da espera nunca é perdido. E aí, É, essa questão é legal, Aninha, porque muitas vezes a gente está fazendo coisas pequenas e com uma sensação que ninguém está nos vendo, né? uhum, Talvez era isso que estava acontecendo com Davi ali. Ele era meio invisível, ele era um objeto, né? Ele servia ali, né? Acabou, dispensa, manda embora e tal. Ele era só um servo. E muitas vezes a gente está fazendo tarefas que a gente se sente pouco visto, pouco relevante e buscando muito o apreço das pessoas e o aplauso das pessoas. E a gente se esquece, né? Que para que Deus nos veja, a gente não precisa estar projetado, né? Ele nos vê o tempo todo. É engraçado na vida, às vezes acontece isso comigo. A gente vai no supermercado e aí, sabe quando tem a moça do caixa do supermercado e ela tá muito brava com ser caixa do supermercado? E aí ela tá revoltada, e aí você dá bom dia pra ela, não responde, ela pega suas compras e passa assim com raiva. E eu sempre tenho um pensamento que eu penso assim, gente, quantas pessoas passam nesse caixa por dia que se ela fizesse com excelência e se ela fizesse como se fosse para Deus, né, e botasse amor, deve passar 300 pessoas aqui. Se ela fosse a melhor caixa desse lugar, alguém contratava ela. Tá todo mundo precisando de gente boa. E esse pensamento, apesar de ser ali sobre essa situação da moça do caixa do supermercado, ele se aplica a nós. Quantas coisas a gente está fazendo? Ah, ninguém tá vendo isso aqui.
E se a gente estivesse fazendo com excelência, não só outras pessoas, né, que a gente acha que não estão nem reparando, poderiam nos abrir portas, mas Deus está reparando o que a gente está fazendo o tempo todo. Então, será que se Davi não fosse alguém que já tivesse praticando uma excelência, uma coragem, uma humildade, quando ele ainda era um simples pastor lá com as ovelhinhas dele, será que ele teria recebido essa promessa? Será que ele teria sido alguém escolhido? Então, eu vou viver muito desleixado, porque isso aqui que eu faço é pequeno mesmo. Então, vou fazer de qualquer jeito. Mas no dia que vier a minha oportunidade, aí eu melhoro. Eu vou viver assim do jeito que eu tô, porque eu tô solteira. Mas no dia que eu me relacionar com alguém, aí eu vou aprender a ser mais paciente. Eu vivo minha vida sem disciplina, porque eu ainda não tenho filho, eu tenho que aproveitar tudo. Eu tenho que viver, eu tenho que. Enfim, eu tenho que aproveitar tudo. Depois eu penso nisso. E aí, a gente não se prepara para viver o próximo degrau, né? E pode ser que muita gente está esperando próximos degraus na profissão, no relacionamento, enfim, próximos degraus. E a gente não está vivendo esse próximo degrau porque a gente está esperando o degrau chegar para se preparar. Isso é muito claro no mundo do trabalho, porque a gente é promovido, não é quando a gente faz muito bem a função que a gente já tem. Não é. Mas eu sou o vendedor número 1. Eu sou a executiva da minha área aqui, número 1 da minha tarefa. Não é aí que você é promovido. Você é promovido quando você faz a sua função e você sobra. E você transborda. Então, você mostra que você pode fazer a sua e mais um pouco. Aí, naturalmente, você vai para o próximo degrau. E esse é um pensamento que, quando a gente pensa aí no mundo corporativo, é fácil de entender. Mas esse é um pensamento na vida. Onde é que a gente está transbordando? Com certeza, tinha um monte de outros pastores de ovelha que faziam o básico. Fazia o básico. Mas Davi transbordou. Davi transbordou. Então, ele ficou próximo, né? Para o próximo nível. Quando ninguém estava vendo, ele confiou que Deus estava vendo. E a gente precisa se lembrar disso, né? Isso é ter fé, continuar crendo mesmo que ninguém esteja vendo, é continuar servindo mesmo que no anonimato, mesmo que não tenha ninguém para te aplaudir. E eu queria deixar essa pergunta para vocês: o que que você faz nesse tempo de espera? Você senta a bunda no sofá e vai ver Netflix e foda-se? Você já tem uma promessa e no dia que Deus quiser vai realizar? Ou você vai treinar no secreto, ou você vai orar, pedir para Deus te capacitar. Você vai vir aqui para a live amiga de oração, você vai participar, se colocar em lugares onde você vai ser forjado, preparado para o próximo nível. Tem uma coisa Porque importante, Aninha, também, sobre promessa, só um parênteses. Todas as vezes que eu ouvia essa questão de promessa, na igreja isso é muito falado, nas pregações isso é muito falado, quem tem uma promessa? Um monte de gente levantava a mão, eu me senti um ET. E isso começou a me deixar muito perdida na vida. Porque eu olhava para todo mundo e falava, todo mundo tem essa tal de promessa, eu não tenho nada disso. Um dia eu procurei uma pessoa da igreja para conversar, aí eu falei com ela assim, fulana, Deus não me mandou uma carta falando que promessa que eu tenho, nunca conversou comigo, tá todo mundo aí sabendo o que é para fazer e eu não sei. Então eu tô aqui perdida, o que vocês querem que eu faça? E eu não consegui enxergar qual área da minha vida, porque eu vi às vezes alguém falando assim, se prepare, vai pro próximo nível. Mas preparar para quê, gente? O que Deus quer de mim? Esse papo de promessa era um papo que me fazia eu me sentir excluída do mundo de Deus, dos escolhidos. E a nossa última live foi muito importante para mim, nesse sentido. Porque muitas vezes Deus não vai mandar um profeta para escancarar a nossa promessa. Ou não vai nos dar uma visão, como você já teve, Aninha. Como você acabou de ter uma direção de uma coleção de joias que Deus te deu um download. Isso não é sempre que vai acontecer. São coisas muito pontuais na nossa vida. Às vezes tem gente aqui que já teve essa experiência de receber um download de Deus, uma certeza no seu coração de algo que você tem certeza que é uma promessa de Deus para você. Mas isso não é uma regra, não é com todo mundo. Deus não obedece um padrão, porque ele está acima de qualquer regra, ele faz do jeito dele.
Mas, na nossa última live, isso ficou muito claro para mim. Os nossos sonhos apontam para as nossas promessas. Os nossos sonhos verdadeiros. Os nossos sonhos que vão exigir que a gente se transforme em outra pessoa. Que é aquele sonho, né, Ju, que a gente falou muito na live passada, como saber se o sonho vem da essência ou do ego. Uhum. Porque o sonho que vem da essência está alinhado à promessa de Deus Sim. para você, mas o sonho que vem do ego não está alinhado. Porque muita gente acha que a promessa de Deus é assim, eu tenho um sonho, um grande sonho, então essa é a promessa de Deus para mim. Não, querida, não é bem assim que funciona. Então depois vocês retomem a live passada para vocês entenderem a diferença do sonho que vem do ego e o sonho que vem da essência. Ô, gente, e aí, como eu falei para vocês, né? O que você faz nesse tempo de espera? Porque é a hora que Deus vai trabalhar em nós. Fé, coragem e humildade. Então vamos começar a falar disso? E como que Davi fez para trabalhar fé, coragem e humildade nele também, para esperar o trono. Eu não sei se vocês sabem, gente. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocada. Davi foi ungido aos 15 anos, mais ou menos. Sabe com quantos anos ele foi se tornar rei? Assumiu o trono? Só com 30 anos. Que é novo, né? Super jovem para um rei. Mas você pensa que ele esperou 15 anos para a promessa dele se realizar. E nesse tempo todo ele estava lá com fé, coragem e humildade. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. E ele esperou 15 anos para se tornar rei, mas o reinado dele durou mais 40 anos. Então a promessa da nossa, né, quando a promessa vem, ela dura muito mais do que o nosso tempo de espera. Então isso é um refrigério para nossa alma, né? Saber que o tempo de espera, eu sei achando que seu tempo de espera de um ano tá longo demais, mas foi um refrigério para minha alma quando eu vi isso que eu falei, nossa, o tempo de viver a minha promessa vai ser infinitamente maior do que o meu tempo de espera. Que bom. Mas vamos começar a falar sobre fé. Eu acho que muitas de nós estamos nesse lugar de Davi, né? Que é o que Deus falou, assim. Às vezes Deus já até te deu uma direção, já prometeu, ainda não, você tá perdida, igual a Ju falou, não recebeu foi nada, tá se sentindo excluída. E aí tudo ao seu redor parece estar parado, parece estar estagnado. Você vê todo mundo andando, todo mundo recebendo a tal da promessa, todo mundo se movendo e você tá parado. E aí, gente, é o que eu contei para vocês lá em 1 Samuel 17:15, fala: Davi, porém, ia a Saul, tocava sua harpa e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai, mesmo já sabendo que era o futuro rei. Então, gente, fé não é acreditar só no que Deus pode fazer. É continuar servindo quando ninguém vê, que é o que a gente acabou de falar. É continuar acreditando quando tudo parece parado, quando nada parece acontecer em volta de você, quando não tem ninguém te olhando, ninguém te aplaudindo. É a hora que você precisa manter a sua fé. E talvez, eu não sei o que você está esperando. Talvez você esteja esperando a sua cura. Talvez você esteja esperando um crescimento profissional. Talvez você esteja esperando engravidar esse filho que não vem. Talvez você esteja esperando uma melhora nas suas finanças, um crescimento profissional que não chega nunca. Talvez você esteja esperando só uma porta aberta para começar, para dar um primeiro passo. E a gente quer muito te lembrar com essa live de que você não está sozinho. Deus te vê. Mesmo quando os homens, seus seguidores, não te veem, você faz stories, você faz conteúdo e seus seguidores nem olham para você, sua família não olha para você, às vezes seu marido não olha para você, seus filhos estão cagando para você, seus funcionários não te respeitam. Deus te vê. Deus te vê. E é a nossa fé genuína e o nosso coração humilde que nos aproximam cada vez mais de Deus. Quando a gente começa a ver a vida da gente parecendo um filme no repeat, sabe o filme da. Tem um filme da moça que perde a memória e todo dia ela acorda e era o mesmo dia de novo? Enfim, às vezes a nossa vida parece isso, que a gente acorda e tá tudo igual de novo. Os mesmos problemas, os mesmos desafios, a mesma hora para fazer tudo. Parece que a nossa vida é uma planilha, a gente está cumprindo aquilo ali, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo. E o mundo que a gente vive hoje, que é esse mundo da internet, nos faz sentir que todo mundo está vivendo uma vida muito legal, muito emocionante, muito colorida, e a minha é preta e branca, e menino doente, não dormiu, e tem que pagar não sei o quê, e brigou, e corrida, eu tô exausta, e amanhã tem de novo, tudo igual. E a impressão que a gente tem ao olhar em volta é isso, que tudo está acontecendo para todo mundo. Talvez Davi sentiu isso, que tudo estava acontecendo para todo mundo, menos para ele.
Mas a gente compra essa ideia, né, de que a vida de todo mundo tá maravilhosa, que as promessas de todo mundo estão chegando. Nesse ambiente, então, às vezes, cristão, de igrejas até mais evangélicas, é um ambiente que as pessoas dão muito testemunho. Então, a promessa de Deus chegou para mim, enfim, fica todo mundo muito feliz e a gente ali, nossa, mas eu tô aqui vivendo a mesma coisa. E isso é muito perigoso, porque quando a gente se vê vivendo a mesma coisa, a gente vai se tornando incapaz de cuidar daquilo que Deus já nos confiou e de fazer isso com excelência. Então a gente entra num ciclo de reclamação, de falta de gratidão. Então hoje eu tenho uma filhinha de 3 anos, trabalho, marido, funcionário e uma fonte, entre aspas, de reclamação, se eu quiser, enorme. Mas eu também tenho uma fonte de gratidão enorme. Quantas pessoas, o sonho da pessoa era ter uma filha igual eu tenho. E essa questão, por exemplo, do sono, né? É uma questão aqui que a minha filha tem 3 anos, tem 3 anos que isso é um desafio. E muitas vezes eu já fiquei cansada de esperar isso melhorar, essa promessa de Deus para eu só dormir. Deus, é possível que eu não vou dormir? Não, agora vai dormir, agora vai, agora vai. Não, Eu nem agora tô a gente pedindo vai um carro, um apartamento, né? Eu só dou uma viagem, eu tô pedindo pra dormir, Deus. Assim, dormir. E aí a gente olha para nossa vida e fala assim: ah, não vou sair disso nunca, é um ciclo. Aí de repente você vê alguém que fala que a criança tem 7 anos e até hoje acorda, e até hoje vai para minha cama todo dia. Aí você fala: meu Deus, não vou sair nunca. E a gente entra na lamúria e a gente começa nessa situação a não conseguir agradecer pelo que a gente já tem. Então, talvez, se Davi tivesse tirado os olhos do que ele já tinha, que era um rebanho para ele cuidar, um exemplo para dar, porque ele seria o rei, ele precisava vigiar a própria conduta. Se ele tivesse tirado o olho nisso, botado o olho só no que faltava, será que ele teria chegado lá? Então, muitas vezes é isso, a gente está botando o olho só no que falta, né? Só no que eu ainda não tenho, só no que ainda não chegou. E a gente atrasa o cumprimento da nossa própria promessa. Porque o nosso coração se torna um negócio amargo e a gente começa a cobrar de Deus, como se Deus fosse nosso funcionário. Ou o gênio da lâmpada. Prometeu aqui, ó, tô esperando. E enquanto a gente tiver insubordinação, a gente achar que a gente é Deus, porque querer o nosso tempo é achar que a gente é Deus. E eu tô pronto, e por que para todo mundo e não para mim? E a gente se colocar nesse lugar de cobrança, isso é o oposto da humildade, né? E o que Davi teve foi isso, entender que era a justiça de Deus e o tempo de Deus. e é muito importante a gente realmente ter consciência do que a gente faz nessa espera, né, Ju? Eu acabei de lembrar de um caso aqui, nem tá no que a gente ia falar, mas o Para Dois Serem Um, quando eu e Vini recebemos, né, de fazer o Para Dois Serem Um, foi em 2019, esse Instagram aqui. E aí, quando chegou a pandemia, a Para Dois Serem Um era um hobby, a gente compartilhava com casais, né, as nossas vivências, e foram os nossos clientes lá da empresa de joias, de anel de noivado e aliança, que ficavam pedindo a gente: vocês são tão legais, vocês podiam dar conselhos de relacionamento de casais. A gente falou: então vamos fazer. É algo que era leve para a gente fazer como hobby. Mas quando chegou a pandemia, esse hobby começou a ficar pesado, porque a gente precisou dar um gasto muito grande para manter a empresa de joias viva na pandemia. Então a gente abandonou esse hobby. Acabou com o Parador Seria Um, nunca mais a gente viu, encerrou o Instagram, tchau, tchau. E aí, quando foi indo, corta para 2022, final de 2022, eu concursos, mentorias para empresários, empreendedores, tem várias alunas minhas aqui nessa live, minhas queridas, e maravilhosa, faturando, com um monte de aluno, super feliz, mas eu não estava tão feliz assim. E aí foi quando eu tive meu encontro com Jesus, perguntando, a gente orava, assim como o Ju pede, porque ela só quer dormir, eu orava: Deus, eu só quero saber o que que eu vim fazer nesse mundo, eu não estou feliz, eu tenho um monte de aluna linda, eu adoro fazer o que eu faço, mas eu não estou feliz. Que raios é esse de felicidade que não chega para mim? Eu me sentia vazia. Eu ia lá, eu dava aula, eu amava, mas depois, gente, parecia que, olha, parecia que eu tinha esgotado, eu só queria deitar e dormir. E aí foi quando eu tive o meu encontro com Jesus e ele falou comigo: para dois serem um.
Gente, 3 anos depois, da gente nem falar mais o nome para dois serem um. E aí, quando hoje, né? Aí agora, 2022, agora 2025, é que eu comecei a entender esse chamado do para dois serem um. Então, você pensa, lá em 2019, a gente recebeu isso do para dois serem um. Mas será que a gente estava pronto lá em 2019 para falar de Deus, como eu falo aqui hoje? Mesmo não sabendo tanto, mas eu não sou como os fariseus, que tinham a melhor indumentária, sabiam tudo na ponta da língua, mas eu tenho um coração grato e que quer aprender cada vez mais e quer transbordar. Será que lá em 2019, Vini e eu estávamos preparados assim para transbordar o Para Dois Seria Um como a gente está hoje? E eu fico vendo como que Deus preparou a gente de 2019 para cá. Olha quantos anos. E hoje é que eu estou entendendo o que é para a gente fazer e como é para a gente transbordar. Só que é isso, a gente não tô querendo ser melhor do que ninguém, mas eu tenho uma consciência muito limpa e clara de que nesse tempo de espera, a gente não ficou parado. A gente lutou, a gente foi em busca, a gente estudou, a gente fez muitos cursos para nós dois melhorarmos como pessoa e como casal. A gente reergueu a nossa empresa na pandemia, não precisou demitir ninguém, então a gente estava em movimento, a gente estava em movimento. E isso diz muito sobre coragem, sabe? E aí, durante esse tempo de espera de Davi, o que ele fez? Ele enfrentou um gigante, gente. Ele enfrentou um gigante, mesmo sabendo que ele poderia perder a vida dele, mas o que ele pensou? Eu já tenho a minha promessa de Deus, que eu serei o rei de Israel, então Deus está comigo. E assim, ele foi enfrentar Golias sem armadura, tá? Você pensa, aquela batalha, a gente tinha milhões, milhares de homens ali na batalha, todos com armaduras, escudo, espada. Quando Davi falou que ia enfrentar Golias, o pessoal até deu uma armadura para ele. Na série Casa de Davi, até fala que o rei falou: dê a minha armadura para Davi. E aí Davi bota aquela armadura, ele muito pequenininho, muito esmirrado. O rei era muito alto naquela época. A história conta que Saul era um dos homens mais altos do reino. E Davi era um dos mais baixinhos. Então você pensa que como que a armadura do rei ficou em Davi, né? E aí Davi olhou para aquilo ali e falou assim: eu não quero essa armadura. Ela tá pesada, ela não tem nada a ver comigo. Eu vou vestido de mim mesma. Gente, olha a coragem. Ou seja, ele foi vestido da essência dele. Olha como que é simbólico isso na Bíblia. Dele não aceitar colocar uma máscara, uma armadura. Ele foi vestido dele mesmo. Olha, quando eu li isso, assim, eu arrepiava toda. Porque quantas vezes na vida a gente se fantasia de outra pessoa, a gente coloca armaduras que não são nossas, máscaras que não são nossas para enfrentar a vida, para aparecer coisas que não somos. Quantas vezes as pessoas se endividam comprando carros, bolsas de luxo, para parecer algo que elas não são, Para gente. parecer maior do que é, né? Olha como que é simbólico isso na história. Então, enquanto Davi foi vestido dele, com a roupinha dele, o gigante estava lá com uma espada gigante, um escudo gigante. E Davi, tudo que ele foi vestido era da coragem que Ele, vinha de Deus. Só isso. ele foi vestido da armadura de Deus, Da que era uma armadura de armadura muito Deus. maior, né? Muito maior. E assim, é muito simbólico essa parte da armadura, porque aí quando ele chega para enfrentar Golias, e todo mundo assim, né, gente? Todo mundo criticando, gente, esse menino vai morrer, coitado. Um sopro desse gigante, esse menino morre. Porque era essa a proporção. E aí, lá em 1 Samuel 17:45, fala uma coisa que assim, eu arrepiei assim até o último cabelinho quando eu li isso. Que no meio da confusão, na hora que aquele gigante daquele tamanho, o gigante rejeita Davi. Ele fala, mas pelo amor de Deus, esse ruivinho aí, do tamanho de um cão, tá pensando que vai me derrotar? E o gigante começa a rir. Aí Davi fala, gente, em alto e bom som. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Minha gente, não vai falar mais nada. Olha o tamanho da coragem, da fé desse menino, gente. Olha, por isso que eu acho a história de Davi é uma das mais lindas. E aí, eu não sei se vocês sabem, quem viu a série e tal, mas Davi matou Golias usando eu não sei como chama, se é um instrumento, se é uma arma, mas chama funda. Depois vocês vão na internet, pesquisa sobre funda. A funda, gente, era um negócio, por exemplo, meu pai, eu tava conversando com ele, meu pai disse que brincou muito de funda quando ele morava na fazenda. Que é um negocinho que você vai botar a pedra ali, vai rodando, rodando, rodando e lança. Só que, estudando sobre a funda, eu aprendi
que quando você coloca uma pedra ali, uma pedra rolada na funda, e você é, gira ela, ela atinge uma velocidade, quase que a velocidade de uma arma calibre X, que eu não sei qual, de tão forte que é. E aí, quando Davi. E aí você pensa, né? Mas que hora que Davi ficou treinando esse trem, gente? Foi lá enquanto ele estava pastoreando ovelha? Deus não treina a gente no anonimato? Davi devia treinar aquilo ali para matar leão, porque ele matou leão e urso, né? Antes de tudo isso, ele já tinha matado leão e urso, a Bíblia conta isso. Muito provavelmente ele treinava isso para poder proteger as ovelhas dele. E ao proteger as ovelhas dele com um negócio que ele achava que era só para proteger, proteger as ovelhas dele, ele protegeu uma nação, com uma arma, quer dizer, com uma arma não, que não era uma arma, com um negócio, eu não sei nem se eu chamo isso de brinquedo, de que é, que assim, todo mundo olhou e falou assim, querido, nós estamos com espada e escudo, você tá com esse negocinho, uma pedrinha, pelo amor de Deus? Vocês estão entendendo a grandeza, gente, do paralelo que é feito, assim, entre a coragem de Davi e o que ele estava segurando? E muita gente acha que Davi matou o gigante com uma pedra. E não foi com uma pedra. A pedra que ele usou ali, ó, e ele foi muito certeiro, porque foi aqui, ó, que é onde é bem aqui na consciência, né? Então a pessoa perde a consciência e cai. Aconteceu isso com o gigante. Davi acertou certeiro ali no botão da consciência da pessoa. O gigante perde a consciência e ele desmaia. Nessa hora que ele desmaia, Davi pega a espada dele. A espada do gigante era quase do tamanho de Davi, pelo que a história conta. Davi pega a espada do gigante e mata ele, corta a cabeça dele, né? Decapita ele. Decapita, não sei como fala. E olha como que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? O nosso ego é o nosso inimigo. O gigante ficou ali, ó, por dias, falando: não tem ninguém aqui para me enfrentar, não, vocês não são ninguém. E olha como que o feitiço virou contra o feiticeiro. A arma dele, aquela espada maravilhosa que fizeram para ele, foi o que matou ele. E Davi, gente, era tão corajoso, mas tão corajoso, mas tão corajoso, que ele não levou uma pedra só, não. Ele levou foi 5. Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Então ele falou assim: vou matar Golias, vou matar os outros 4 irmãos. Depois a história conta que aí ele junto com os guerreiros lá de Israel mataram os outros gigantes, né? Mas o primeiro ele matou sozinho, ainda levou mais 4 pedras para matar os outros irmãos. Então, assim, eu fico muito impressionada com essa habilidade que Deus nos dá de treinar, de nos treinar no secreto. Só que para a gente entender essa habilidade nossa de treinar no secreto, a gente precisa estar muito atento aos sinais de Deus. E se você for pensar, tudo que você faz na sua vida, que parecia não ser nada, parecia que não tinha conexão nenhuma, gente, é tudo treino para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, o propósito se cumprir na nossa vida. Então, quando eu me formei em terapia ocupacional, eu fui modelo, eu fui esteticista, eu fiz concurso público, eu larguei concurso público, eu fiz tanta coisa. E hoje eu consigo ver como que todas essas profissões que parecem completamente desconectas, como que elas me moldaram para ser quem eu sou hoje. Como que as habilidades que eu tive na faculdade de terapia ocupacional, como as habilidades que eu tive como modelo, eu sei fotografar muito bem para a minha profissão de designer de joias, eu preciso tirar boas fotos para o meu Instagram. Então, olha que como tudo que a gente vai fazendo ao longo da vida vai formando, vai forjando quem a gente é. E a É gente muito, desperdiça. é muito linda essa história, né, Aninha? E mais uma vez ela aponta para Jesus, porque o treino de Davi era cuidar de ovelhas. Então, o que um verdadeiro rei faz? Cuidar de ovelhas. E Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas, né? Uhum. Então, isso já apontava para a história de Jesus. E Davi, assim como Jesus, aceitou ser sacrifício. Porque quando ele foi enfrentar o gigante, é claro que ele tinha medo de morrer. E ele estava disposto a morrer. Ele estava disposto a, se preciso fosse. Então, ele agiu ali como alguém que estava disposto a dar a vida, né? Pelas ovelhas e pelo povo, apontando para Jesus. Tem um pedaço legal que conta na história que quando a batalha já tinha começado, em algum momento ele foi levar pão para os irmãos. Ele foi oferecer o pão e ele foi rejeitado. E isso também aponta para Jesus, que é o pão da vida.
e que se ofereceu e é rejeitado. Então, essa história ela é linda e cheia de paralelos, né? Como toda a Bíblia. Mas ela nos faz olhar para a história de Jesus com mais clareza e o que ele quer nos dizer. E tem um ponto muito maravilhoso que essa história se revelou para mim, que é o seguinte: sobre coragem e humildade. Coragem e humildade são forças, características que andam juntas. Se elas estão separadas, tem alguma coisa estranha. Por quê? Se eu não tenho humildade e eu me acho muito, 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 muito corajoso, aquilo ali, na verdade, é uma arrogância. Aquilo, na verdade, é uma vaidade. Aquilo não é nem coragem, porque a coragem só existe se existir humildade. A coragem sem humildade é uma manifestação do inseguro. É alguém que fala, eu vou para cima porque eu preciso ganhar de todo mundo. E é alguém que não tem certeza de quem é. Então, essa pessoa, ela não tem coragem, ela tem arrogância. E aí ela bota a armadura do gigante. Esse é o papel do Golias, que é o gigante. Ele é uma pessoa corajosa? Não, ele é um arrogante. Ele era tão inseguro, talvez, do próprio valor, e o próprio valor dele estava tão preso ao tamanho físico dele só, e não ao valor dele como pessoa, que ele era um arrogante. E quando a gente pensa na humildade, quando ela está separada da coragem, a humildade sozinha, ela também não é só humildade. Ah, não, mas fulano ele não tem coragem de nada nunca porque ele é muito humilde. Não, sabe o que ele é? É covarde. É covardia. Então a gente tem que entender que quando a humildade se separa, pensa nisso até graficamente. Humildade está colada na coragem. Quando elas se separam, a gente tem aqui, ó, covardia e a gente tem aqui arrogância. Quando elas começam a andar separadas. E essa palavra, a história de Davi, nos dá uma revelação que é muito importante, que é o seguinte: muitas vezes a gente deixa de caminhar nas nossas promessas, nos nossos sonhos, naquilo que a gente tem vontade de fazer, porque a gente se conta uma história de humildade. Então, eu vou dar um exemplo até disso aqui que nós estamos vivendo, as lives, eu e a Ana. Eu já tinha vontade de fazer isso há muito tempo. Isso, de alguma forma, me atraía. Mas eu sempre disse para mim mesma que esse mundo de internet é um mundo muito vaidoso. E eu não quero isso para mim. Então, eu estava me contando uma história de humildade. E eu quero ser uma pessoa humilde. Eu não quero estar nesse meio. E aí, sabe o que eu fazia? Nada. E aí, eu parando para pensar hoje sobre essa história. Na verdade, sabe o que isso me você abafava seus talentos, né? Porque você tem um super talento de falar. Mas eu não E aí tinha você eu não tinha essa confiança e eu me contava que Hum, isso era humildade. É tipo, entendi. ainda não tô pronta, me falta tanto. Olha, essas pessoas, elas são tão boas. Como é que eu vou me colocar lá? E aí vocês pensam, se o Davi tivesse essa humildade, que era a humildade que eu tinha, ele olhar para o lado e falar, eu preciso me colocar no meu lugar. Olha o meu tamanho perto dessas pessoas. Eu não vou fazer isso porque eu sou humilde. E o que é mais humilde? É a pessoa que se esconde por medo ou é a pessoa que topa fazer e errar? E receber uma crítica? E se expor? O que é mais humilde? Porque a gente se conta que é humildade não fazer, mas não fazer é vaidade. Não fazer é medo de errar. É não poder ser visto errando. Então, talvez você está se contando em relação aos seus sonhos que você não quer dar o passo porque você não quer. Você nem precisa tanto. Você é humilde, você olha para. Tem tanta gente mais capacitada. Eu não quero esse meio da vaidade da internet. Essa foi a história que eu me contei durante muitos anos. Que isso aqui é um meio de vaidade, eu quero ser uma pessoa humilde. Só que, no fundo, vaidosa estava sendo eu. Ao me preservar de receber qualquer crítica, ao me preservar de errar, isso era vaidade. E por que a coragem ela anda assim, ó, com a humildade? Porque fazer isso aqui, eu preciso ser humilde para saber que eu não sei, para confiar em Deus, para pedir Ele para me ajudar,
Para falar, Aninha, a gente nunca fez isso, mas vamos tentar. Isso é a coragem que é amarrada, costurada na humildade. Então a gente precisa se Nossa, lembrar disso, porque talvez você está deixando de fazer um monte de coisa se contando que é humildade. Ou, na verdade, é covardia. na verdade, é covardia. Ou você está fazendo um monte de outras coisas que são as coisas erradas. Que, na verdade, é arrogância. Não, eu tenho que falar umas verdades. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou muito corajosa. Então, lembra que para a gente estar no centro da vontade de Deus, para a gente estar andando para as nossas promessas e para a gente ter um coração como o coração de Davi, humildade sempre anda junto com coragem. E toda vez que a gente se aproximar de algo que dê muito medo, que é um gigante, isso é um sinal. É um sinal que você está se aproximando da sua promessa. Nada que Deus tem para nós é algo que não vai dar medo. Porque é algo de Deus, é grande, vai dar medo. Vai dar medo. O medo é um sinal. E a coragem não é a ausência de medo. A coragem é decidir que o medo não te controla. A coragem é decidir que quem manda na sua atitude é a sua fé e não é o seu medo. Mas Davi não deixou de ter medo. É claro que ele teve medo e é claro que a gente vai ter medo. Mas o medo é um indicador de quão próximo a gente está da promessa. E por que isso precisa ser algo grande? Por que precisa dar medo? Porque Deus nos ama e quer nos ensinar a viver perto dele. Se ele só nos der coisas pequenininhas, você vai precisar dele para quê? Você vai falar, uai, isso aqui eu sei fazer daqui. E você vai começar a ser Deus de si mesma, que é o maior abismo que a gente pode cair, é querer ser Deus de nós mesmos. Por isso vivemos vazios, porque queremos ser Deus de nós mesmos. Então, nos dar promessas grandes e assustadoras é amor. É nos gerar dependência, é fazer a gente buscar Deus. E é isso que ele quer para nós, que a gente vive imersa nele, humildes, corajosas, caminhando. Sabemos que estamos despidas de armadura, somos pequenas, talvez somos a menos indicada, mas temos o Deus verdadeiro, mais forte, que nos sustenta. Então é muito lindo. Então Nossa, que precioso isso que você repensa falou. aí, né? O que está te mantendo parada no seu lugar? Se é humildade E, de verdade ou se é vaidade. Vaidade é fazer ou não fazer? então, é como se, ó, vaidade estivesse andando ali junto com a covardia e a coragem estivesse andando junto com a humildade. Vamos botar assim para ficar bem claro. E coragem, gente, é ter a planilha milagre, que a gente falou na live passada, né? Quem estava na live passada vai saber o que é a planilha milagre. Não vou contar, vocês vão assistir a live passada. Alguém falou aqui nos comentários assim, e todos nós temos nossos gigantes e todos nós temos os nossos gigantes, gente. Talvez o seu gigante seja a sua ansiedade, talvez seja a rejeição, talvez seja um medo escondido, talvez seja, não sei, Toda cada uma. promessa vem com um gigante, tá? Não tem plano de Deus, não tem próximo nível sem gigante, é o chefão. Toda promessa vem com gigante. E aí, será que quando você começou a ver um pouquinho assim, vislumbrar o que seria uma promessa de Deus para você, e você olhou o tamanho do gigante, o gigante é o preço que a gente tem que pagar. Será que você não recuou? Será que você não está deixando passar oportunidades porque você não está disposta a pagar o preço? Porque isso que você quer, que é grande, talvez uma vida financeira muito mais abundante, talvez um casamento muito melhor, talvez filhos, talvez uma saúde melhor, tudo isso tem os seus gigantes. São preços. Só que Deus nos chama para não enfrentar os nossos gigantes sozinhas. Então, será que você está enfrentando os seus gigantes pela força do seu braço? Ou você está tendo humildade para botar o seu joelho no chão e convidar Deus para entrar na batalha junto com você, para não entrar sozinha? Na série de Davi, a gente tem um momento muito importante, muito lindo, que na hora que ele vai entrar no campo de batalha para enfrentar o gigante, o irmão dele, o mais velho, né, que era o bonitão, o guerreiro, mais o que eu falei lá no início da live, ele fala assim: Davi,
você não tem medo? Porque Davi sempre enfrentava tudo, né? Davi, você não tem medo? Aí ele só fala assim, eu tenho medo. E entra. Porque é isso. Coragem, você tem medo, você continua com medo. Mas você está abaixo de Deus. Deus está com você. Então você enfrenta, mesmo sabendo que você tem medo, mas que Deus está com você. E uma vez eu fiz um curso sobre o coração, a fisiologia do coração. E fala que coragem, o significado de coragem é cor mais agem, é agir com o coração. Só que se você age com o coração e o seu coração está tomado de medo, de trauma, de insegurança, você vai agir com impulso, com vaidade, com covardia, com arrogância, com prepotência. Mas se você toma o seu coração em temor ao Senhor, se você está com Deus, você age com o coração segundo o coração de Deus. Por isso, gente, que alguém que tem um versículo lindo que alguém até escreveu assim: guarde o seu coração, nele está o seu tesouro. Por isso que a gente precisa guardar tanto o nosso coração. Porque o agir, muito se fala, né? Haja com o seu coração. Mas e se você tem as emoções todas desgovernadas? Se o seu coração está cheio de trauma e de amargura, é com esse coração que você vai agir? Não vai te trazer nada de bom agir com esse coração. Então, coloque seu coração para Deus. Amplie a vontade de estar com Deus. Amplie Deus no seu coração. Aí sim você vai agir com o coração segundo o coração de Deus. E sabe o que é mais lindo, assim, das histórias dos heróis da fé, né? Dos heróis da Bíblia? É que, gente, eles eram heróis de carne e osso, como nós. Eles não eram heróis cheios de poderes como os heróis da Marvel. O único poder que eles tinham era o poder que vem de Deus. E a gente tem isso na gente. A gente também não tem laser, a negócio do Homem-Aranha que faz você subir. Não, o único poder que a gente tem é o poder que vem de Deus. E como é o maior de todos. É maior do que qualquer raio laser, multi, sei lá o que, nano, tecno, sei lá. Então que a gente entenda que a melhor armadura e a mais potente de todas já está dentro de nós. A gente só precisa acessar. É E muito, só para a gente amarrar isso, Aninha, com o panorama geral, o que nos separa de Deus é o nosso orgulho, né? É querer ser nossos próprios deuses. Foi assim que se deu a queda do homem lá no começo. O homem querendo ser o seu próprio Deus. E todas as vezes que a gente se aproxima de algo que a gente percebe que a gente não é o nosso próprio Deus, que a gente depende de outro Deus, isso nos enche de medo. Então, o medo é um sinal claro do nosso pecado. É um sinal claro de que eu queria ser Deus de mim mesma, eu não queria depender. Então, como eu dependo de você, eu tenho medo. Tudo que eu não controlo me dá medo. Só que tudo que nos dá medo, esse espaço do medo, é o espaço onde não somos Deus de nós mesmos. E é o espaço onde Deus, verdadeiro Deus, pode existir na minha e na sua vida. Se a gente não tem medo de nada, Deus vai entrar aonde? Eu não estou falando que medo precisa nos governar. Eu só estou querendo dizer que se a gente não se coloca em nenhuma situação que nos dá medo, se diante de qualquer situação que nos dá medo, a gente paralisa, foge, esconde, não tem espaço para Deus na nossa vida. Então, seja qual for o gigante que a gente está enfrentando agora e o tamanho do medo que ele nos causa, o tamanho do medo é o espaço que Deus tem para agir na sua vida agora. Eu não sei qual é a área que você está com insegurança, mas o tamanho da sua insegurança é o tamanho que Deus tem para agir. Onde você tem segurança, Deus não tem como agir e entrar, porque naquela área você é Deus de si mesmo. Então a gente precisa olhar para essas situações que nos causam medo. A gente falou na nossa primeira live, a tempestade é um convite, porque são situações que nos enchem de medo e nos fazem perceber que a gente não está no controle. E a gente falou na nossa última live que os sonhos também são convites, porque a gente olha para o sonho, fica morrendo de medo, se enxergando desse tamanhozinho diante do sonho e fala, eu tô com medo. Mas o indicador, eu tô com medo, é o lugar onde Deus entra. Então, que ele possa entrar nos espaços onde a gente está com medo
E o trono da nossa vida ser dele e não do medo. Porque muitas vezes quem está sentado no trono das nossas vidas não somos nem nós mesmas, é o nosso medo. E a gente serve ao nosso medo. Mas para a gente ter essa intimidade com Deus, é preciso muita humildade. Muita gente fala assim, mas eu não consigo, é falta de humildade, é orgulho. Ô, gente, vou falar um negócio para vocês, confesso. Eu comecei a botar meu joelho no chão ano passado. Tem muito pouco tempo. Eu achava uma bestajada botar joelho no chão para rezar. Falava assim, mas pra quê, gente? Eu posso orar sentada, deitada, em pé, qualquer lugar. Pra que esse trem de botar joelho no chão? E eu comecei a colocar o meu joelho no chão, não porque uma igreja falou que era certo, não porque na Bíblia fala que é joelho no chão. Foi para ir contra o meu orgulho. Foi para ir só por isso que comecei a botar o joelho no chão para orar. E ainda preciso botar mais, porque tem hora que eu esqueço. Mas foi só para ir contra o meu orgulho. E que eu comecei a pensar, mas por quê que isso está me causando tanta repulsa? Deixa eu botar meu joelho no chão aqui e orar. E é engraçado que quando eu boto meu joelho no chão, eu sinto é como se me desse um sinal de humildade e é a hora que eu mais consigo entender que minha oração chegou lá em Deus, sabe? Que é a hora que eu oro e me emociono. E eu falo, não, gente, essa oração chegou lá no ouvido de Deus. E tem outras que às vezes é muito engraçado isso, como que foi quebrando mesmo, sabe? E aí, quando a gente vê a história de Davi, igual eu falei, né? Ele mesmo tendo toda a promessa, sendo ungido, sabendo que o trono era dele, ele soube esperar o tempo de Deus. Ele soube entender que o soberano é Deus, que ele vai fazer do jeito dele, na hora dele. E depois que Davi se torna um guerreiro, ele teve. E aí tem toda uma história, né? Que aí, depois que ele matou Golias, Saul achou o máximo e tal. Nossa, você vai ser o meu guerreiro, vou te prometer mundos e fundos. Mas depois ele começou a ter inveja. O espírito de inveja, de prepotência, de arrogância, de orgulho toma conta de Saul e ele quer matar Davi. Porque o povo clamava por Davi, queria Davi e tal. E ele começou a ficar com muita inveja de Davi. Então, várias vezes Saul tenta matar Davi. E várias vezes o Senhor, para testar Davi, deu Saul de bandeja no colo de Davi para Davi matar Saul e tomar o trono para ele. Mas Davi estava tão agarrado com Deus, gente, tão agarrado com Deus na humildade, na coragem, que tem uma passagem bíblica, deixa eu só achar aqui, que ele fala para Saul, 1 Samuel 24:10. Ele fala: Saul, o Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis estender a minha mão contra ti. E olha que humildade isso, é reconhecer que não é sobre ele, é sobre Deus. É reconhecer que não é assim que ele vai tomar o trono, não é matando o outro rei para ele tomar o trono. Vai ser na hora de Deus. Deus está ali com ele. Deus é que sabe a hora dele assumir o trono. E como eu disse para vocês, foi só 15 anos depois. Então, eu sempre costumo falar que a gente precisa ter humildade nessa espera, que a humildade é a gente reconhecer que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus e que vai ser melhor se for no tempo dele. Aquela frase que eu falo desde a primeira live: se não for no meu tempo, se não for do meu jeito, vai ser do jeito de Deus e vai ser melhor. Então, agora a gente caminhando para o final, né? Eu queria que vocês pensassem aí quais são as promessas de Deus para você, que você tem achado que não chega nunca, que tá tudo parecendo que tá parado, ou se você ainda não recebeu uma promessa, o que você sente aí na sua vida que, igual a tia Sandra acabou de falar aqui, que tem 14 anos que o gigante dela é a saúde do marido, da família, dos pais, tem 14 anos que esse gigante está na vida dela. Então, qual é o seu gigante que você precisa de sair dessa angústia, dessa espera, que você está estagnada, parecendo que Deus não olha para você e que você está precisando muito de fé para não se perder no caminho, de humildade para se manter com o coração agarrado com Deus. Qual que é? O que que é na sua vida? Qual é esse gigante que a gente vai orar por você hoje? Antes da gente fazer os pedidos de oração, Ju, quer colocar mais alguma coisa? Não, foi maravilhoso. Então, hoje, eu queria que você colocasse aqui nos comentários para a gente começar a nossa oração por vocês. Vamos falar então qual é esse gigante da sua vida, que você está nessa angústia da espera e coloca aí qual é a área que o seu gigante está mais batendo na sua porta. Que você está precisando de coragem para enfrentar esse gigante, que você está precisando de fé para não se perder na caminhada e de humildade para se manter agarrada com Deus, com o joelho no chão. Coloca aí que a gente vai orar por você sobre isso. A Sueli tá falando, recebi uma promessa em 2015 até hoje nada. É isso aí, é 10 anos depois, Sueli. Bota o seu joelho no chão que uma hora vem.
Então, muita gente fala na área profissional, vida profissional. Normalmente, vida profissional e vida financeira aparece muito, né? Mas Toda assim, vez que caminha até a promessa. Davi caminhou até a promessa dele. Tinha está em movimento, né? milhares de homens ali que poderiam se oferecer para matar o gigante e ele se ofereceu. Caminha até a sua promessa. Se prepara para ela. Viva como se ela já tivesse acontecido. É assim que a palavra nos orienta a fazer. Eu não consigo ver os comentários, Aninha. Tem muita gente falando profissional e financeira, tem gente falando que é fé mesmo, fé para continuar na caminhada, intimidade com Deus, finanças, inteligência emocional, é, área sentimental, área pessoal, cura interior, medo. Sinto-me estagnada com relação ao medo, preguiça. Nossa, que bom, que humilde colocar, né, gente? É muito. Por isso que é bom escrever, porque a gente tira a nossa armadura do orgulho, né, e se coloca vulnerável e humilde, assim, reconhecer que a gente tem preguiça é muito bom, já é um super caminho andado. Relacionamento com os filhos, que bom, gente, vai colocando aí. Todas as lives a gente tem a nossa música. E eu vou mandar depois lá no grupo. Tá todo mundo aqui no grupo, no nosso grupo Amigas de Oração, no grupo de WhatsApp. Quem não tiver, depois pega o link. Na verdade, vamos fazer igual toda vez. A gente posta a live. Se você ainda não tiver no grupo, você comenta, deixa um comentário na live para a Ju te mandar o link do grupo e você tá lá com a gente. Porque toda vez depois da live, a gente manda um PDF com um resumo, com alguns bônus e com a música, que é para você escutar. E a música de hoje é Caminho no Deserto, vocês devem conhecer, que é aquela música que fala Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Que é uma música para nos lembrar de quem é o nosso Deus e que a gente pode caminhar com Ele com coragem, fé e humildade, porque a gente sabe quem é Ele, Ele é o nosso Deus de promessas. Você faz a oração final para a Eu gente, faço amiga? com maior alegria. Pedindo cura da depressão da filha. Nossa, tem muita coisa linda aqui, viu, gente? Que bom que vocês estão colocando. Vamos lá, então. Senhor Deus, Pai amado, eu, Pai, e todas as nossas amigas de oração estamos aqui reunidas hoje, Pai. Tiramos, Pai, um tempo do nosso dia, da nossa sexta-feira, como a gente faz toda semana, para aprender mais de Ti, Pai, para viver mais perto da Tua presença, Pai, porque o Senhor nos ensina que onde houverem duas ou mais reunidas em Teu nome, ali o Senhor estará. Então, confiando, Pai, que o Senhor não é homem para que minta e que as Suas promessas, Pai, elas sempre se cumprem. E eu confio que o Senhor está aqui agora conosco. Senhor Deus, eu te entrego, Pai, o pedido de cada mulher que está aqui com a gente, Pai, e que agora está no coração dela, Pai, uma promessa do Senhor, um clamor ao Senhor, uma área, Pai, que ela está cheia de medo e que ela precisa que o Senhor entre nessa área na vida dela, Pai. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti. Nos ajude a Te entregar, Pai, aquilo que nos sentimos pequenas, Pai. Aquilo, Pai, que estamos morrendo de medo, enxergando gigantes na nossa vida, Pai. Nos ajude a Te entregar. Pai, nos ajude a nos entender também, Pai. O que são as Suas promessas para cada uma de nós? Uma chave, Pai, para que a gente se aproxime da promessa é entender que toda promessa glorifica o Teu nome. Toda promessa, Pai, serve a Ti. Então, Senhor, nos dê promessas, sonhos, Pai, curas, projetos, áreas que precisamos da sua misericórdia, Pai. Nos dê tudo isso, Pai, de um modo que glorifique ao Teu nome, Pai. Que as curas que o Senhor venha nos dar glorifiquem o Teu nome. Que as promoções, Pai, no nosso trabalho glorifiquem ao Teu nome. Que o casamento glorifique o Teu nome. Que filho glorifique o Teu nome. Ó, Pai, que o nosso viver alegre, Pai, a cura da ansiedade, da depressão, Pai, da tristeza, que isso glorifique o Teu nome, Pai. Que a prosperidade na vida daqueles que estão passando aperto, Pai, glorifique o Teu nome. Nos dê promessas e sonhos, Senhor, que glorifiquem o Teu nome. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma aqui. Entra nas nossas casas, Pai. Tira o gigante,
Tira Golias do trono das nossas vidas, Senhor, e ocupa o trono. Ocupa o trono, Pai, que é teu de direito. Ocupa o trono de nosso Senhor, único Senhor e Salvador, Pai. Coloca humildade no coração de cada mulher aqui, Pai, para ter coragem de dizer em voz alta: eu te aceito, Jesus. Eu te aceito como meu único Salvador. Eu te aceito, Pai. Entra na minha casa, me ajuda a derrubar todos os gigantes, porque o Senhor é maior que tudo. Senta no trono e governa. Eu te entrego agora, Pai, o controle da minha vida. Eu te entrego a vaidade, eu te entrego a arrogância, eu te entrego a covardia, Pai. Me dá um coração como o coração de Davi. Me dá um coração, Pai, capaz de obedecer ao Senhor, Pai, durante toda a trajetória. Obrigada, Pai, por mais uma manhã na tua presença. Abençoe o nosso final de semana. Abençoe a semana que virá e nos sustente, Senhor, até o nosso próximo encontro. Obrigada, minhas irmãs, nossas amigas de oração. Seguimos juntas e um dia abençoado para todo mundo. Vou só fazer um pedido. Gente, eu vou postar a live e mais uma vez eu vou pedir, deixem comentários na live. O que marcou vocês, como essa live impactou vocês. Esses comentários não são para mim, para a Ju, não são para preencher o nosso ego. Mas, como a gente quer espalhar a palavra de Deus para mais mulheres, para mais pessoas, quando uma pessoa chega nessa live, ela vê que tem vários comentários legais de pessoas que aprenderam, de que foram tocadas, elas ficam querendo assistir a live. E aí a gente vai, é dessa forma que a gente vai conseguir levar mais pessoas a receber essa palavra. Então eu peço com humildade para vocês fazerem isso. Não é para mim, não é para a Ju. E se você não está no grupo ainda, deixa o comentário para você receber o link e esteja sempre com a gente aqui toda sexta. A gente está aqui, eram para ser 4 lives. Já estamos na 9ª live, Amigas de Oração e Sustentado por Deus. E vocês aqui nos dando esse apoio lindo e fazendo esse movimento crescer. E não esqueça de enviar essa live também para suas amigas, para você trazer mais mulheres para o reino, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.